Ao longo dos anos, a Fórmula 1 foi e é um campo de provas para que as mais diversas marcas de carros e motores experimentem tecnologias, testem novidades e também quebrem miseravelmente a cara. É isso aí. Milhões de dólares pelo ralo, motores indo pelos ares, humilhação pública de grandes corporações diante de bilhões de pessoas assistindo. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, das fabricantes que quebraram a cara. Em janeiro de 2022, quando eu fiz originalmente esse episódio, especulava-se muito sobre a vinda da Volkswagen para a principal categoria do automobilismo. E lá eu fiz um vídeo contando sobre as fabricantes que deram-se mal. E vocês sabem por aqui de quando em vez eu atualizo os episódios, porque de lá para cá, além de muita coisa mudando aqui no canal, também mudou o mapa dos atores da Fórmula 1. Chegaram novas participantes, algumas que chegariam não virão mais, e teremos então um recorde com 6 fornecedoras de motores confirmadas para 10 equipes, ou será 11 ou 12? Então, vamos lá. Desde os primórdios, não é a música dos Titãs, a Fórmula 1 é dominada por fabricantes. É um dado da natureza. Só uma fabricante dispõe de recursos humanos, financeiros e técnicos para bancar uma brincadeira desenvolvendo tecnologia para usar nas ruas e aparecer bem para os consumidores. Está na gênese da Fórmula 1 e é famosa a frase Win on Sunday, sell on Monday. Vença no domingo, venda na segunda. Nunca houve bola de meia e gramado de várzea na Fórmula 1. E eu já falei sobre suas origens e sobre o dinheiro da Fórmula 1 nesses vídeos aqui. Vale você dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. A Fórmula 1 nasceu cara e exclusiva e é justamente a dimensão do investimento necessário e feita por alguns que dá mais escala e deixa mais visível o tamanho de alguns dos fracassos. Alguém chega com um exército de gente, técnicos, tecnologia e claro, dizendo para a imprensa que vai fazer e acontecer e aprende às vezes do pior modo possível duras lições de que não é tão simples sentar e pegar o bonde andando para sentar na janelinha. E antes de partirmos na nossa jornada, uma explicação. Algumas fabricantes não vão aparecer por aqui pelo simples motivo de que não fracassaram, como por exemplo a BMW, que esteve na Fórmula 1 duas vezes e em uma venceu o campeonato e corridas e em outra venceu pelo menos corridas. A premissa básica é ter quebrado a cara pelo menos uma vez. E a primeira delas... Depois de participações gloriosas no Rally, tanto no Dakar como no Grupo B, e também em Le Mans, a fabricante francesa Peugeot vinha estudando seriamente a hipótese de entrar de cabeça na Fórmula 1 com um projeto completo de fábrica. Mas aí quando eles fazem a conta e percebem a quantidade de croissants que era necessário para tampar o buraco financeiro de construir uma equipe do zero, preferem procurar uma parceria. E naturalmente que primeiro eles olharam para as equipes francesas, e eram duas. A Ligier, que tinha laços muito fortes com a Renault, e a La Russe, que estava à beira da falência. Por outro lado, o Ron Dennis na McLaren tinha perdido a Honda no final de 92 e passou 93 inteiro procurando por uma parceria. Ron Dennis, desde o começo, sempre teve o grande mérito de saber amarrar a McLaren ou sua equipe anterior, a Project 4, em alguém que ajudasse a pagar as contas. Foi assim com a Tag Porsche e assim também seria com a Honda. E o maior problema para a Peugeot nessa aventura com o Ron Dennis foi justamente entrar na Fórmula 1 pela porta da frente, com alguém que estava acostumado com altos níveis de excelência. Porque entre 1984 e 1993, 10 temporadas, Ron Dennis tinha perdido apenas 3 as 3 para Williams e levou as outras 7. E aí, tendo naquele começo da Peugeot na Fórmula 1 um motor que não era nem potente, nem confiável e deixou a McLaren na mão algumas vezes, Ron Dennis viu por cima do muro a Mercedes procurando um parceiro mais sério do que a Sauber e viu a chance ali de se amarrar em alguém mais forte. Ele rescinde o contrato no final do ano e a Peugeot vai fornecer motores para Jordan. E ali a coisa deu razoavelmente certo, porque Ed Jordan precisava de um parceiro desse porte depois de ter corrido de Ford Cosworth em 91, pulado para Yamaha em 92 para receber uma grana e motores de graça, que ele precisou largar e ficar como cliente dos motores de Brian Hart em 93 e 94. A Peugeot fica na Jordan então 95, 96 e 97, chegando no final desse triênio até a contar com os motores mais potentes da Fórmula 1, fazendo alguns pódios e aparecendo muitas vezes no Speed Trap como o carro mais rápido na pista. Mas aí
aí, por pressões políticas até do Estado mesmo, embarcam no projeto utópico da super equipe francesa Destino Azul e vão empurrar os lindíssimos e ruins carros da equipe Prost. O tetracampeão tinha assumido a Ligier e eles queriam o time puramente gaulês com motor, combustível, carro e pilotos franceses. Esse sempre foi um sonho deles. E pode reparar que essa é uma lenda da Fórmula 1. Eternamente os franceses quiseram criar um projeto só do seu país que nunca deu certo. Estão tentando até hoje. A parceria dura novamente 3 anos, sendo um desastre com muitas interferências políticas do governo, patrocinadores desmandando e o Prost não exatamente sendo um brilhante administrador. O carro marca pontos em apenas 3 ocasiões e tem um pódio mais acidental do que tudo no Grande Prêmio da Europa de 1999, uma corrida maluca em que aconteceu de tudo. No final de 2000, a Peugeot encerra seu casamento com a Prost e vai embora da Fórmula 1, mas deixa seus motores para trás, que acabam sendo vendidos para a Asiatec, uma preparadora que lhes dá manutenção e vende eles para Arrows em 2001 e para Minardi em 2002. Lá no começo da Fórmula 1, a Lancia parecia ter o pacote completo. Um piloto superstar, Alberto Ascari, engenheiros capacitados e um bom carro, mas faltava grana. Ué, mas me disseram que hoje em dia é que o dinheiro manda na Fórmula 1, antigamente não era assim? Era assim e dizer qualquer um diz. O carro da Lancia era o D50 e demorou o ano inteiro de 1954 para estrear. Aparece pela primeira vez na última etapa daquele ano no Grande Prêmio da Espanha, no circuito de Pedralbes, com Alberto Ascari colocando ele na pole e Luigi Villoresi sendo quinto. Os dois abandonam, mas o carro parecia promissor. No começo de 55, Ascari vence 2 provas extra-campeonatos sem valer pontos para o Mundial, e já na Fórmula 1, o trio Ascari, Villoresi e Castellotti vem para a Argentina correr, e eles classificam-se em segundo, 11º e 13º, mas abandonam. Mas aí, na corrida seguinte, Ascari classifica o carro em segundo, Castellotti é quarto e Villoresi sétimo. Ascari liderava quando erra a chicane do Porto e vai cair no mar. Ele nada para segurança e é resgatado pelo salva-vidas num acontecimento que depois inspiraria cenas do filme Grand Prix. Mas aí 2 dias depois não tem tanta sorte e perde a vida testando um carro da Ferrari, naquela que seria, na opinião de alguns, a razão para a Lancia resolver fechar as portas e ir embora da Fórmula 1. Mas a verdade é que faltava grana e sem dinheiro para pagar uma dívida com a Fiat, eles têm que entregar então seus bens. E dentro do pacote vão os projetos e chassis do D50. E quem compra eles? A Ferrari. Tanto que em 1956 a Ferrari vence o campeonato mundial de Fórmula 1 pelas mãos de Juan Manuel Fangio com a Ferrari D50, um projeto que era basicamente a Lancia com o cavalinho pintado no nariz. A Yamaha é famosa, muito mais famosa, pelo Mundial de Motovelocidade, mas a fabricante também tentou a sorte na Fórmula 1 entre 1989 e 1997. Nesse período eles empurraram os carros da Zack Speed, Brabham, Jordan, Tyrrell e Arrows, conseguindo surpreendentes 2 pódios em 116 participações. Tudo começa com a Zack Speed, de quem eu já falei algumas vezes, a Zero Force do Super Monaco GP. Uma equipe tão nanica que me deu até vontade de fazer um episódio especial sobre a era da pré-classificação. Se vocês quiserem saber mais sobre essa época, comenta aqui embaixo. De partida, a Yamaha, como muita gente, subestimou a Fórmula 1 e seus desafios. Não foi a primeira e nem seria a última. Eles pegam o bloco de um motor Cosworth da Fórmula 3000, dão uma mexida para aumentar a potência e penduram na traseira de uma Zack Speed tentando a sorte. O resultado, claro, não podia ser outro e o carro tem um desempenho desastroso, classificando para o grid apenas 2 vezes em 89. Então eles percebem o óbvio, que o buraco na Fórmula 1 era bem mais embaixo e passam um ano de 1990 debruçados sobre um V12 que eles forneceriam para a Brabham. Eles conduzem uma extensa campanha de testes e em 91 empurram a dupla da Brabham, Martin Brundle, Mark Blundell, a bordo da BT60. Eles conseguem chegar aos pontos 2 vezes com o 6º lugar de Blundell em Spa e um 5º de Brundle em Suzuka. O casamento dura só um ano e eles vão então em 92 fornecer motores para Ed Jordan. Falei disso aqui
aqui agora há pouco. A equipe, de quem eu já contei a história toda nesse vídeo aqui, tinha começado 91 surpreendendo a todos e todo mundo imaginou que com o apoio de uma fabricante as coisas iam melhorar. Mas o motor era um horror. A dupla Stefano Modena e Maurício Gugelmin tem muitos abandonos, falha em se classificar várias vezes e tem um 6º lugar de Modena e um 7º de Gugelmin como melhores resultados. Gary Anderson, diretor técnico do time, descreve os motores dos japoneses como âncoras de navio, sem potência, beberrões, frágeis e sobretudo pesados. No fim do ano a Yamaha vai empurrar a Tyrrell e as coisas lá melhoram porque eles pedem ajuda a John Judge para desenvolver um V10. Mas isso obviamente não aconteceria do dia para noite e enquanto o desenvolvimento rolava, os dois carros corriam com a versão velha que quebrou 19 vezes ao longo de 93 de 32 tentativas, 16 com cada carro. 0 pontos e o melhor resultado acaba sendo um 10º lugar de De Cesares em Mônaco e outro 10º de Katayama na Hungria. Mas aí em 94 De Cesares arruma um lugar melhor para bater seus carros e a Yamaha chama Blundell, de quem ela gostava de sua experiência anterior na Brabham. Eles sobem de produção e a equipe faz até um pódio em Barcelona e mais 2/5 na Hungria e na Bélgica, todos com Blundell, além de 2/5 também com Katayama e um 6º, somando no total 13 pontos e sendo 7ª nos construtores. Seria inclusive o último bom ano da Tyrrell. Bons desempenhos em pistas como Spa e Monza que demandam potência, além de muita tração como na Hungria. Em 95 e 96 eles fazem 5 pontos em cada ano, todos com Mika Salo, sendo 2 vezes 8º nos construtores, quando a Yamaha é atraída por Tom Walkinshaw e seu projeto ambicioso de fazer da Arrows, olha só, uma equipe vencedora. O que quase acontece na Hungria, quando o Damon Hill domina toda a corrida de Arrows para quebrar no final com um problema de acelerador. Ele ainda conseguiria se arrastar para um 2º lugar, mas Jacques Villeneuve ele toma a ponta no final. Tragédia, mas pelo menos deu um 2º lugar. No fim do ano a Yamaha vai embora depois de se desentender com a Arrows e não volta nunca mais. A Lamborghini também esteve presente na Fórmula 1 entre 89, 90 e 1993, tendo como melhor resultado um 3º lugar em Suzuka pelas mãos de Aguri Suzuki no dia daquela dobradinha de Piquet e Moreno. Mas certamente não dá para resumir a passagem da Lamborghini na Fórmula 1 assim, porque ela chegou, muita gente não sabe, a esboçar uma equipe própria em 1991 e quase, por muito pouco, não selou uma aliança com a McLaren de Ron Dennis, de quem acabamos de falar, que chegou a experimentar os motores nos seus carros e Ayrton Senna foi para a pista com eles. E gostou. Essa passagem, inclusive, é muito interessante. Antes de assinar com a Peugeot para 94, a McLaren conversou com outras opções e estudou uma parceria com a Lamborghini, que tinha poderosos V12. Em 93, a McLaren tinha feito o impossível. Fez um carro aerodinamicamente sofisticado, muito equilibrado, com um chassi de entre-eixos curto e eletronicamente avançado, mas que tinha um calcanhar de Aquiles insuperável para a Williams. 80 cavalos a menos de potência no motor. E aí era impossível competir. Senna queria experimentar o motor antes do final da temporada, fazendo pressão para Ron Dennis rescindir com a Cosworth e meter os V12 no MP48. Claro que as coisas não eram assim tão simples, porque esses contratos têm multas gigantescas em caso de saída. Mas já depois de anunciado para Williams em 94, Senna fez um teste para Ron Dennis com o V12 no Estoril. Ele foi para a pista no MP48 com o V12 na traseira e uma pintura inteiramente branca e gostou do que viu. Tem até vídeo do Mika Hakkinen testando em Silverstone, mas do Senna no Estoril só temos fotos. Alguns dizem que esse V12 era 60 cavalos mais forte que o Cosworth e mais leve. A Lamborghini tinha começado na Fórmula 1 em 1989 fornecendo motores para La Russe e em 90 estende essa parceria também para Lotus. E em 91 eles chegam a botar um carro próprio na pista, mas tentando disfarçar. Tudo começa quando um pessoal do México queria montar uma equipe de Fórmula 1 chamada Glass. Os donos do projeto procuram a Lamborghini e vendem a ideia, porque vocês, fabricantes de supercarros, também não fazem
fazem como todos os outros e vêm para a Fórmula 1. A Lamborghini a princípio entraria como fornecedora de motores e gradualmente aumentaria sua participação até obter o controle. Acontece que no meio do caminho os mexicanos ficaram sem grana e eles resolveram seguir com a ideia adiante sozinhos. Mas, provavelmente com receio das inevitáveis comparações com a Ferrari, a Lamborghini de cara prefere disfarçar e inscreve a equipe com o nome de Modena. E para a direção técnica chamam o lendário Mauro Forghieri, com décadas de experiência justamente na Ferrari. E o engraçado é que todo mundo se referia à equipe como Lambo ou Lamborghini e ninguém chamava ela de Modena. Até em revistas da época o nome aparecia como Lambo. E a dupla Nicola Larini e Eric Van der Poel dificilmente conseguiu classificar o carro e teve como melhor resultado apenas um 7º lugar do Larini em Phoenix, cruzando 3 voltas atrás. Nesse mesmo ano a Lamborghini vai fornecer seus motores para Ligier com igualmente fracos resultados e a equipe Modena ou Lambo baixa as portas no final de 91. Dali pra frente eles focam no fornecimento de motores e empurram a Minardi e a Larus em 92. E aí nesse ano marcam 2 pontos, com o 6º lugar de Christian Fittipaldi em Suzuka, seus primeiros pontos na Fórmula 1, e outro 6º lugar de Bertrand Gachot em Mônaco. Para 93 eles ficam apenas com a Larus, já que a Minardi prefere pagar para ficar com os motores da Cosworth, que pelo menos não quebravam, e eles conseguem um 5º e um 6º lugar, 5º com a Liot em Imola e 6º com Comar em Monza. 2 circuitos de alta. Na época, lembre-se, Imola tinha o traçado clássico com aquele imenso trecho de reta. Foi esse o desempenho que chamou a atenção do Ron Dennis. E aí, no final do ano, rola o famoso teste que marcaria também sua última aparição na Fórmula 1, pelo menos até hoje. A Ford tentou ter um time próprio na Fórmula 1, mas não exatamente pelas suas cores. Comecemos pelo começo, ou melhor, antes até do começo. A Ford esteve na Fórmula 1 em associação com a Cosworth desde 1967 com o lendário e musical Ford Cosworth DFV. E com ele foram 10 campeonatos de construtores, 5 com a Lotus, 2 com a Williams, 1 com a McLaren, 1 com a Matra, 1 com a Tyrrell e 12 de pilotos entre 67 e 82. Mas no final dos anos 90, quando a Ford, fabricante, comprou a Jaguar, outra fabricante, num negócio pra lá de polêmico, que acabou fazendo com que os carros ingleses parecessem monstrengos como o Taurus, você deve lembrar disso, a Jaguar estava destinada a tornar-se uma divisão esportiva mais apimentada da Ford, como a RS é da Jaguar, ou a AMG é da Mercedes e a Motorsport é da BMW. E essas, de alguma forma, estavam nas pistas. Então a Ford queria também. No começo eles apoiam fortemente para que Jack Stewart traga a sua equipe da Fórmula 3000 para a Fórmula 1 e o raciocínio era simples. Depois de 3 anos observando o que a Stewart fez na Fórmula 1 entre 97 e 99, se com um orçamento enxuto e o nosso apoio o Stewart fez o que fez, com o nosso dinheiro infinito, o céu será o limite. Certo? Certo? Essa acabou provando-se uma das maiores furadas que a Ford se meteu na história, não apenas como equipe de Fórmula 1. Na fábrica de carros, a americanização da Jaguar começou a causar uma verdadeira rebelião. As vendas não corresponderam porque o fabricante foi perdendo seu DNA, não ganhou novos clientes e perdeu os antigos. A ponto de, em dado momento, depois de torrar muita grana para andar para trás, a Ford simplesmente devolver a Jaguar fabricante para o fundo de investimento de quem ela tinha comprado. Um dos maiores momentos de comédia do absurdo foi quando numa reunião de diretoria da Ford, alguém puxou uma planilha de custos e perguntou em voz alta para todo mundo: quem é esse tal de Edmund Irvine que tem o 3º maior salário de toda a Ford? Para você entender como a Ford não fazia a menor ideia do que estava fazendo e nem do que estava pagando. Inclusive por pagar uma grana absurda para um cara como Irvine, que soube evidentemente explorar o fato de que em 99 ele disputou o campeonato de pilotos até o final. Foi fruto do acaso? Foi, mas ele não mentiu. E o engraçado e irônico de tudo é que o Sr. Edmund Irvine foi o responsável pelos melhores resultados da Jaguar. Foram 2 terceiros lugares entre 2000 e 2005, um em Mônaco 2001 e outro em Monza 2002. Eles ainda teriam momentos de brilho com o Mark Webber em 2002, 2003 e 2004, mas nunca foram além de um 7º nos construtores e em 2005 a equipe foi vendida para Red Bull e virou o que é hoje.
A Alfa Romeo venceu os 2 primeiros campeonatos da Fórmula 1 em 50 e 51, mas ficou de fora da categoria por um longo hiato de tempo, voltando em 79. Contando com a liderança do conceituado Carlo Kitty, eles começam a temporada de 1980 com um carro que parecia bom, mas lidam com a trágica morte de seu piloto Patrick Depailler. Ele tinha classificado o carro em terceiro nos Estados Unidos e todo mundo vinha cheio de esperanças até o acidente fatal em Hockenheim, na Ostkurve. Para o seu lugar, chamam o substituto mor da Fórmula 1 na época, Mario Andretti, que não consegue muitos resultados, mas há um ponto alto, com o terceiro lugar de Bruno Giacomelli em Las Vegas. Em 82, a equipe começa a temporada com desempenhos promissores e Andrea De Cesaris, exatamente, crava uma pole position no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Long Beach. Mas ele acaba sendo ultrapassado por Nick Lauda, perdendo a ponta quando, ao invés de trocar de marcha, usa esse braço aqui para xingar um retardatário. Inacreditável. E depois acaba abandonando. Em 83, a Marlboro põe eles contra a parede. Eu coloco mais dinheiro, mas trocamos o corpo técnico inteiro. Mas aí, antes de qualquer mudança surtir efeito, a equipe é descoberta andando com extintores vazios para correr abaixo do peso e a Marlboro dá uma bela de uma desanimada. Eles ainda se arrastam com equipe própria em 84 e 85, mas decidem depois encerrar a operação e só fornecer motores para a Osella em 86 e 87. No ano seguinte, em 88, eles vendem os blocos dos motores para a equipe e retiram o nome da Fórmula 1, só reaparecendo agora na Sauber. E nesse caso, é apenas o chamado name sponsor. Eles pagam para batizar a equipe, mas não há um parafuso dos carros da Sauber Alfa Romeo que seja feito na fabricante italiana. A Aston Martin adquiriu a Racing Point no final de 2020 e essa é uma história em movimento. Eles andaram meio de lado em 2021 e 2022, mas com os investimentos maturando até o momento de dar resultado, a nova fábrica ficando pronta e a chegada de Dan Fellows, esse ano o AMR 23 representou um salto de desempenho e eles lutam com Mercedes e Ferrari pelo segundo posto nos construtores depois de um 7º lugar no ano passado. Mas o que muita gente não lembra é que eles já tinham passado pela Fórmula 1 em 59 e 60. E pouca gente sabe disso por um motivo muito simples. Eles não fizeram nada. Eles começaram errado no momento em que os times de vanguarda já migravam do motor dianteiro para o motor traseiro, o que começou justamente com construtores ingleses e em 61 convenceu até o cabeça dura do Enzo Ferrari. Pegos no contrapé da história, então, eles aparecem na Fórmula 1 com um carro que nasceu obsoleto, com o motor na frente. E ainda assim conseguem salvar um segundo lugar com o Roy Salvadori, mas o projeto estava fadado a morrer antes mesmo de começar e eles se retiram para só reaparecer agora. A Porsche teve 3 passagens pela Fórmula 1 e quase viu a luz do dia uma quarta, que teve perto de um anúncio, mas depois deu tudo para trás. Das 3, uma foi mediana, uma foi bem sucedida e uma foi um desastre. Pela ordem cronológica, a primeira entre 57 e 62, em que ela tentou ter uma equipe de fábrica participando esporadicamente de 57, 58, 59 e 60, para aí em 61 fazer a temporada completa. Eles conseguem 3 segundos lugares com Dan Gurney e mais um 5º e um 6º com Joe Bonnier, conseguindo um 3º lugar nos construtores. Aí em 62 eles chegam a vencer uma corrida também com Dan Gurney na França e mais um 3º lugar na Alemanha. John Bonnier faz outra combinação de 5º e 6º e a equipe é 5ª nos construtores dessa vez. Daí eles saem da Fórmula 1 para voltar apenas como fornecedores da McLaren em 1984. Isso acontece quando Ron Dennis, sempre muito hábil em arrumar apoio, recebe a injeção de capital vinda do mundo árabe do saudita Mansour Ojeh, que com sua empresa ATAG, sigla para tecnologia Avant-Garde, juntamente com a Porsche constroem um motor. Com muitas quebras no começo, mas John Barnard na direção técnica e Lauda e Prost no volante, ficava claro que quando as coisas se alinhassem, o time seria um rolo compressor. E foi. Quando vira para 84, o motor tinha superado seus problemas e o MP4-2, pilotado pela dupla Lauda e Prost, amassa a concorrência. Em 85, Prost dá o troco e em 86, Lauda já tinha aposentado, mas Prost vence quando a dupla Piquet e Mansell briga até o final e ele correndo por fora, fatura. Eles ainda forneceriam motores para a McLaren em 87, mas no final do ano saem para dar lugar à Honda. Mas o intervalo até que seria curto, porque em 91 eles reaparecem para tentar com um motor V12, que era imenso e pesado, empurrar os carros da Footwork Arrows. Sem potência e nem confiabilidade,
fiabilidade, o motor era um desastre. E nas 6 etapas em que a Arrows tenta se classificar com ele, a dupla Alboreto e Alex Caff fica de fora em 2 com Alboreto e 5 com Alex Caff. E o momento em que o motor mais apareceu, no caso por razões erradas, foi o acidente brutal de Alex Caff nos S's da piscina, em que a traseira foi arrancada e o motor apareceu para o mundo. De lá para cá, a Porsche focou-se no Endurance, como sempre com muito sucesso, e saiu um retorno no ano passado com a Red Bull, que acabou não acontecendo. Segundo declarações deles mesmos, o grupo Volkswagen segue monitorando a Fórmula 1, mas até o momento confirmada mesmo só a vinda da Audi na Sauber. A Subaru é muito famosa no mundo dos rallies, mas eles tentaram a sorte na Fórmula 1 por um breve período. No final da temporada de 89, a sua controladora, a Fuji Heavy Industries, compra 51% da equipe de Enzo Coloni, dando status de fábrica ao pequenino time. A ideia era andar com um motor Flat 12 que a Motor e Moderne já tinha tentado empurrar para a Minardi e foi um fiasco. O carro era uma versão B do Coloni de 89 que estava longe de ser um grande carro, e eu tô sendo elegante, o carro era um dos piores do grid. Sem testes prévios e como noivos de casamento arranjado, o carro e o motor encontram-se pela primeira vez num shakedown lá em Phoenix, nos Estados Unidos, nos dias anteriores à prova inaugural daquele ano de 90, lá nas ruas do deserto do Arizona. Curiosamente, o teste foi em Firebird, mesmo circuito onde Ayrton Senna, 2 anos e meio depois, andaria com a Penske de Emerson Fittipaldi. Com apenas um carro guiado por Bertrand Gachot, eles vão muito mal, surpreendendo um total de 0 pessoas, e falham em se classificar por 8 tentativas seguidas. Até que a controladora da Subaru, a Fuji, manda avisar que é para parar com a brincadeira, recolher os brinquedos e cessa a canção. Cessa a canção! E por fim, o maior desastre de todos, e eu só não conto a história completa da Toyota em equipes que amamos porque afinal de contas eu acho que ninguém amava a Toyota. A escala do desastre e o tamanho do fracasso que foi a participação da Toyota entre 2002 e 2009, mas começou bem antes disso, com a construção da fábrica, é evidenciada pelo tamanho do investimento. Os caras não compraram ninguém e decidiram construir uma fábrica e uma equipe de Fórmula 1 do zero. A Toyota antes tinha chegado a construir um carro para o Grupo C. Quando a categoria implodiu no final de 91, ficou sem saber o que fazer. A intenção de correr na elite do automobilismo era evidente. Mais uma vez, observe a quantidade de fabricantes que foi parar na Fórmula 1 depois da implosão do Grupo C. Peugeot, Mercedes, BMW, Toyota, Porsche. E a Toyota não tentou pouco. Começou um programa de teste cedo, construiu uma fábrica do chão em Colônia, na Alemanha, e gastou muito dinheiro. Na época, a voz corrente é que o orçamento da Toyota era igual ao da Ferrari. E aí, se você comparar o período então de 2002 a 2009, em que eles marcaram 278 pontos no total, numa média de 34 por temporada, e comparar com a Ferrari, que no mesmo período marcou 1.388 pontos, numa média de 173 por ano, vai perceber que cada ponto marcado pela Toyota custou 5,10 vezes mais que os marcados pela Ferrari. E os anos foram marcados por choques culturais, porque as pessoas que eles recrutaram do mundo da Fórmula 1 para ajudar deparavam-se com a direção recusando-se terminantemente a fazer algumas coisas que outras equipes faziam há décadas. Além disso, a Toyota queria controlar as coisas direto do Japão, mesmo com uma fábrica na Alemanha, que por si só já revelou-se uma decisão complicada. Hoje em dia, 8 das 10 equipes da Fórmula 1 têm sede na Inglaterra, e não era muito diferente naquela época. Logo, se você opta por construir uma fábrica do zero, por que vai fazer isso em outro país? Afinal de contas, a maioria das pessoas que você vai ter que contratar moram então em outro país. Constrói a fábrica lá. Isso encarecia a mão de obra porque todo mundo tem família, filhos, esposa, gato, cachorro, periquito, escola das crianças. Além disso, decisões que faziam muito sentido para a fabricante nem sempre eram de escolha da equipe, como mudar o fornecedor de pneus depois de um bom ano em 2005, quando ela tinha copiado descaradamente muita coisa do carro da Ferrari e foi quarta nos construtores, calçando pneus da Michelin e tendo de mudar por decisão da fábrica para Bridgestone em 2006. Resultado,
resultado, andaram para trás. Pilotos foram culpados abertamente por decisões que na verdade eram erradas na equipe. O time demorava meses, até ano, para mudar coisas que uma equipe normal da Fórmula 1 faz de uma semana para outra. Tudo porque a diretoria não queria assimilar que algumas coisas não poderiam ser do seu jeito. No total foram 3 pole positions e 13 pódios, mas eles nunca venceram um grande prêmio e nem de perto chegaram no alvo, que era disputar um campeonato. E aí em 2009, quando eles acertam a mão no carro e tinham também eles o difusor duplo igual ao da Brown, até chegam a fazer uma primeira fila no Bahrein, mas a matriz manda encerrar a brincadeira e fim de papo. Acabava ali, pelo menos até hoje, 2023, a trajetória de mais uma fabricante que quebrou a cara na Fórmula 1. E esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. Se você quiser saber de tudo que rola por aqui no minuto em que os vídeos saem, entre no nosso grupo de Telegram que tá aqui embaixo ou no nosso grupo de WhatsApp para notificação de todos os vídeos. Assim, você e eu não ficamos dependendo do YouTube lembrar de te notificar, porque um monte de gente escreve pra mim perguntando: você não tá fazendo mais vídeo, eu não tô recebendo notificações. E eu tô fazendo vídeo, eu faço de 70 a 80 conteúdos novos por mês, para falar com mais de 1 milhão de espectadores únicos e quase 4 milhões de views também a cada 30 dias. Então, clica aqui embaixo e a gente elimina esse obstáculo na nossa comunicação. Se você quiser apoiar esse projeto, que é meu trabalho em tempo integral, eu não faço mais nada, clica no botão aderir ou seja membro aqui embaixo, também tem um link lá embaixo na descrição. E pelos planos Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença, você já sabe, se não sabe eu conto. Concorre a brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio: Legos, livros, ingresso da Fórmula E, ingresso da Porsche Cup. Sorteei esses dias 1 hora de simulador lá na Pilotec para os nossos assinantes. Além do que eles veem os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives. E a galera do Paddock Pass e do Lawrence Stroll tem o link para outro grupo de WhatsApp, esse para todo mundo conversar. E lá eles me sugerem conteúdos, fazem gifs e memes de mim, me zoando, e o papo rola solto, mesmo quando eu tô aqui gravando vídeo, eles estão lá tagarelando, pode ter certeza. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.